Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sempre digo que Deus, Ele age na simplicidade, né, irmãos? Deus, Ele não precisa de grandes multidões para fazer grandes coisas. Às vezes Ele faz grandes coisas com um pouco de gente, né? Com poucas pessoas. O que Deus precisa são de corações entregues em suas mãos. E muitas vezes, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê que a multidão, quando a gente vê Jesus, por exemplo, na sua relação com a multidão, a gente não vê Jesus agindo na multidão, mas Jesus agindo na vida de algumas pessoas que estão no meio da multidão. E muitas vezes a multidão está ali, marcando presença, ocupando lugar no espaço, mas não está fazendo a diferença. Eu e você não podemos aceitar que a nossa vida, ela apenas ocupe um lugar no espaço. Nós temos que desejar ardentemente que a nossa vida faça a diferença, que a nossa fé faça a diferença, que o nosso relacionamento com Deus faça a diferença, na nossa vida e na vida das pessoas que caminham conosco. Então a gente vê que às vezes no meio de uma grande multidão, tinha uma mulher com fluxo de sangue, que toca Jesus de uma maneira diferente, né? Jesus está sendo tocado por todo mundo que está ali. É interessante que toda aquela multidão está tocando em Jesus, apertando Jesus, só que quando aquela mulher toca em Jesus, ele diz: alguém me tocou. Aí Pedro fala: mas Senhor, é redundante isso, está todo mundo te tocando. Ele falou: alguém me tocou diferente. Alguém fez de uma maneira diferente o que todo mundo está fazendo. Alguém fez de uma maneira diferente o que todo mundo está fazendo. Às vezes todo mundo está vindo à igreja, mas nem todo mundo está adorando a Deus. Às vezes todo mundo está lendo a Bíblia, mas às vezes nem todo mundo está lendo a Bíblia como deveria ler, querendo verdadeiramente encontrar ali o Senhor na sua palavra. Tem gente que lê a Bíblia que nem lê uma revista. Tem gente que vem à igreja mas fica no celular, ou pensando nas coisas lá de fora, na morte da bezerra, né? Pensando em coisas que não tem nada a ver. Está dentro da igreja, mas não está tocando em Jesus, não está tocando no Senhor. Por quê? Porque o seu coração não está buscando o Senhor com todas as suas forças. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração, de todo o vosso coração. E hoje o mundo trabalha para que você não tenha um coração que busque o Senhor assim. Às vezes o nosso coração está tão distante de Deus, irmãos. Às vezes o nosso coração está tão superficial. Às vezes o nosso coração está tão descrente em crer em milagres, em crer em maravilhas, em crer que Deus é um Deus de sobrenatural, que age no sobrenatural e faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas ainda nos dias de hoje. Às vezes o nosso coração está tão distante de realidades bíblicas, porque nós permitimos, irmãos, que o racionalismo humano entrasse na nossa mente, e a gente simplesmente vive um cristianismo, mas na superficialidade do que ele pode ser na nossa vida. O culto de libertação, ele traz essa proposta de trazer libertação. E a libertação acontece de várias maneiras. Acontece pelo poder da palavra, amém? João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então existe uma libertação que vem da verdade, que vem do conhecimento da verdade. Uma libertação que precisa acontecer na sua mente, nos seus sentidos, no seu entendimento. Então, quando a verdade bíblica ela entra na nossa vida, ela vai tirando da nossa mente o engano, ela vai tirando da nossa mente aquilo que muitas vezes estamos levando para longe de Deus sem nós percebermos. A palavra de Deus vem nos libertar, irmãos, do engano, do orgulho, né? De um coração egoísta, né? De pensamentos e disposições erradas que muitas vezes querem encontrar espaço no nosso coração. Mas a palavra de Deus ela vem e ela começa às vezes a trabalhar dentro de nós, né? E
Lá em Atos, capítulo 20, né? Eu vou estar lendo aqui um texto da palavra de Deus. Eu quero ler esse texto já pegando um gancho nessa questão da palavra. Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim, Atos 20, capítulo 20, versículo 7: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando ali um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Esse culto não terminou em tragédia, terminou em milagre. Esse culto, que poderia ter sido um culto triste, que poderia ter sido um culto onde todos voltariam para casa chorando, foi um culto onde todos terminaram louvando, engrandecendo a Deus e cheios de alegria, porque o que era para ser derrota foi vitória. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o que era para ser derrota na sua vida hoje é vitória. Deus está trazendo vitória. O que Ele quer para você é vitória. Aquilo que sinalizaria uma derrota, aquilo que sinalizaria uma perda, o Senhor pode reverter em ganho, em vitória nas nossas vidas. Deus não impede os problemas de acontecer, mas Ele usa os problemas para engrandecer o seu poder sobre as nossas vidas. Se você tem problema, louve a Deus, porque em cima deles Deus pode trabalhar e fazer coisas grandes acontecer. Aqui nós temos uma igreja viva, uma igreja que está adorando, uma igreja que está buscando ao Senhor, e essa igreja, ela não se cansa daquilo que é espiritual. Fala para o seu irmão aí, não se canse do que é espiritual. Irmãos, hoje o que a gente ouve, muitas pessoas, eu estou cansada. Não se canse do que é espiritual. Não se canse da Bíblia, de ler a palavra. Não se canse de oração. Não se canse de culto. Não se canse de servir a Deus. Não se canse de estar na presença de Deus. Essa igreja aqui, a característica marcante dela é que ela não se cansava de ouvir a palavra. A palavra de Deus era algo que enchia o coração dessa igreja. O apóstolo Paulo, ele começou a pregar a palavra, e ele se estendeu nessa pregação, ele foi até meia-noite, e a igreja estava lá ouvindo, a igreja estava lá em pé, os irmãos estavam lá com lâmpadas acesas, iluminando aquele cenáculo. Imagina uma multidão de gente ali sentada, alguns em pé, mas ali ouvindo a palavra, segurando a sua lâmpada e permanecendo na presença de Deus. É assim que Deus quer ver a igreja hoje. Uma igreja que não se cansa da presença dEle, uma igreja que não se cansa de buscar a Ele, uma igreja que não se cansa de ouvir a voz do Mestre. Porque, irmãos, ouvir a voz do Mestre, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, é uma das características marcantes daqueles que o Senhor diz: é minha ovelha. Porque o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Em outras palavras, ele está dizendo: a ovelha que me ouve, ela me segue, e quando ela me segue, eu a guardo, eu a protejo, eu a seguro nas minhas mãos, para que ela não seja arrebatada. Quero dizer para você nessa noite: continue firme, ouvindo a palavra do Senhor, porque esta palavra, ela vai libertando você, ela vai libertando você de todo o engano que o mundo muitas vezes tem trazido na mente dos crentes nesses dias. Essa igreja estava em pé, por quê? Porque estava ouvindo a palavra de Deus. Hoje existe uma indisposição no coração de muita gente para ouvir a palavra, e a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Então aquele que ouve a palavra não fica sem direcionamento, não anda em lugares escuros. Por quê? Porque a luz da palavra abre os seus olhos espirituais, e essa pessoa tem discernimento, consegue ver com clareza as situações na sua vida e no seu caminho que ela precisa desprezar ou que ela precisa aceitar, porque a palavra de Deus abre sua visão espiritual. Mas sem palavra nós nos perdemos. Se ela é lâmpada para os nossos pés, se ela é luz para o nosso caminho, quer dizer que existe um caminho que ele é escuro, e se a palavra não estiver ali, a gente se escorrega nesse caminho, ou se desvia nesse caminho. Precisa ter luz no teu caminho, precisa ter lâmpada no seu caminho, e essa lâmpada, essa luz é a palavra de Deus. O que disse o salmista? Escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Por que muitas pessoas hoje estão pecando? Por que muitas pessoas hoje estão se desviando? Porque nem todos estão preocupados em guardar a palavra no coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque à medida que nós fazemos isso, nós evitamos o pecado. O pecado chega, bate na nossa porta, mas a gente não abre, porque nós estamos cheios da palavra, e aquele que se enche da palavra, se enche da santidade que nela está. Por isso Jesus diz: Pai, santifica-os, aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, o que é santificação, irmãos? Santificação é a propriedade, é o atributo moral de Deus que nos leva a rejeitarmos o que Deus rejeita, que nos leva, irmãos, a desprezarmos aquilo que não agrada o coração de Deus. Então, quando a palavra de Deus entra em nós, a santidade de Deus entra em nós, e a gente começa a olhar para aquilo que não agrada o coração de Deus, e aquilo começa a não agradar o nosso coração também. Mas quando a palavra de Deus não está fazendo essa obra em nossas vidas, muitas vezes o pecado vem, e ele é sedutor, e não adianta dizer que o pecado não é sedutor, que ele é sedutor para a carne. A carne, a nossa carne, ela ainda se deixa seduzir pelo pecado, mas quando a santidade de Deus está fluindo, a nossa carne não tem força para nos levar, a nossa carne não tem força para nos induzir ao erro. Por quê? Porque a palavra de Deus está reinando. Então se encha da palavra, não se canse do que é espiritual, não se canse de estar na igreja, não se canse de orar, não se canse de ler a palavra, de ouvir a palavra de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que tem palavra, e aonde tem palavra, tem glória de Deus. Onde tem palavra, tem a presença de Deus. Aonde tem palavra, tem milagre de Deus. Quem quer milagre de Deus aí? Então, se encha da palavra, se encha da palavra, coloque a palavra de Deus no seu coração, e você vai começar a ver mais o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua vida. A palavra de Deus também nos revela que nesse texto, irmãos, as luzes estavam acesas, e essas luzes, irmãos, eram lâmpadas, lamparinas, que estavam acesas ali, e os crentes estavam ali, cada um segurando a sua lamparina, e elas estavam acesas para que aquele lugar ficasse iluminado, para que toda a escuridão fosse dissipada. Aonde a luz brilha, as trevas não têm espaço. Eu quero dizer para você, querido, a luz de Deus brilhando neste lugar, não vai ter trevas neste lugar. A luz de Deus brilhando na tua casa, as trevas não vão encontrar espaço na tua casa. A luz representa, irmãos, a vida de Deus em nós, a vida de Deus, com os valores de Deus, com o poder de Deus. A luz representa, irmãos, a nossa comunhão com Deus, a revelação de que nós temos compromisso com Deus e de que Deus está na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque o mundo está nas trevas do pecado, e aquele que está nas trevas do pecado, ele está distante de Deus, mas aquele que está em Deus, ele tem luz, ele se torna luz, assim como um farol que está posto na beira de uma praia,
para ajudar aqueles navios que estão na escuridão do mar, em meio a tempestades, a chegar num porto seguro. Assim somos nós na vida de quem está perdido. As pessoas que estão nas trevas precisam olhar para a nossa vida e se guiar pelos valores de Deus que estão em nós, para que elas possam encontrar o porto seguro, que é Cristo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos nos encher, e alimentar essa chama na nossa vida constantemente. Se você vai lá no Evangelho de Mateus, fala das virgens, Quantas virgens eram, irmãos? 10 virgens. Muito bem. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes ou insensatas. Qual era a missão das virgens? Manter a lamparina acesa. E para manter a lamparina acesa tinha que ter o que, irmãos? Azeite. Tinha que ter azeite, tinha que ter óleo. Qual é o combustível da lamparina? É óleo. Irmão, naquele tempo não tinha Energisa, naquele tempo não tinha hidrelétrica, naquele tempo não tinha nada disso, era no lampião, Quem já morou em fazenda aqui? Já carregou aquele lampiãozinho com querosene, aquele pavio? Eu já morei em fazenda também, Meus pais moraram em fazenda, quando era moleque, eu morei em fazenda, eu vi como é que é essa situação. Moçada de hoje nem sabe o que é um lampião, nem imagina o que é isso, mas a gente que já é de uma geração lá de trás, quem já viu aquele ferro que enchia de cinza, de brasa, brasa, minha esposa está aqui para me corrigir, muito bem, isso aí. Uma das funções da mulher é essa, corrigir o marido quando ele erra, mas você enchia o ferro de brasas, aquele ferro pesado, e aí tinha que colocar uma luva também, porque ficava tudo quente ali, porque o cabo também era de ferro, aí passava-se roupa com aquele ferro. Eu vi isso. Moedor de café, quem? Lourenço, eu moí muito café, a mão, colocava o café ali, e saiu o cafezinho. Lamparina, Verdade. Então, queridos, mas eu só estou falando isso aí para a gente entender o contexto das coisas, Então, nessa época aqui, Jesus está falando para esse povo que vivia nessa situação, e ele conta essa parábola das 10 virgens para mostrar que todas elas eram virgens, ou seja, em relação à vida moral, estava tudo certo. Muitas vezes o que pode atrapalhar você na caminhada, muitas vezes não é só a moralidade. Às vezes você pode ter uma boa moral, você pode ser uma pessoa que faz as coisas do jeito certo, mas não é só boa moral que Deus quer de nós. Deus quer de nós fervor espiritual. Amém, irmãos? E a lamparina representa isso. A lamparina representa que nós temos que ter uma vida, aquela chama representa a vida de Deus em nós, e essa vida ela precisa ser alimentada, com azeite da oração, com azeite da palavra, com azeite do amor. Tem amor na sua lamparina aí, irmãos? Cutuca o seu irmão e fala: tem amor na sua lamparina, irmão? Tem crente que é crente, mas a lamparina dele está vazia de amor. Qualquer coisinha ele já está dando coice, já está dando uma respostada dura, Por quê? Porque a lamparina está precisando de mais amor, Porque a chama da vida de Deus, ela tem que brilhar aquilo que está em Deus. Deus é amor, sim ou não, irmãos? Deus é amor. Quem ama muitas vezes tem que ser paciente, tem que ser tolerante, tem que perdoar, Mas pastor, eu já perdi essa pessoa 10 vezes. Jesus disse que é 470, num dia só. 70 vezes 7. 70 vezes 7 num dia. Irmãos, uma pessoa errar, como é que é ele? Uma pessoa errar 70 vezes 490, é isso? 490? Tudo bem. A gente pode errar na matemática, só não pode errar na aplicação da palavra.
matemática está permitido. Mas, irmãos, uma pessoa errar 490 vezes com você num dia, ela tem que estar muito endemoniada. Sim ou não? Não tem como, né? Não tem por onde, né? Por que Jesus usa a expressão 470 vezes 7? Para dizer que é sem limite. Porque não tem como uma pessoa errar 490 vezes com você, nem que ela queira, né, irmãos? Nem que ela queira. Ou seja, sempre que a pessoa errar e se arrepender, você tem que perdoar. Tem jeito, mas tem que ter amor, né? O que move isso na nossa vida? É o amor. O que leva a gente, muitas vezes, irmãos, a estender a mão para alguém que nos prejudicou, para alguém que nos apunhalou pelas costas? O que nos leva, irmãos, a fazer isso? É o amor, né? É o amor. O que levou Jesus a orar por aqueles que estavam ferindo ele naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. É o amor, né? O que levou Estevão, né, quando estava sendo apedrejado, irmãos? Imagina você ser morto de apedrejamento. Deve ser uma coisa terrível, quero nem imaginar. Mas aí Estevão olha para o céu e diz: Pai, não lhes impute este pecado. Em outras palavras, a lamparina dele estava cheia de amor. Talvez Deus ele quer olhar para você e ver essa lamparina da sua vida cheia de amor, porque às vezes só na moralidade do fazer o que o outro faz, ou de retribuir as coisas boas que nós recebemos, até os incrédulos fazem isso. Por isso que Jesus diz que nós temos que caminhar. Se alguém quiser caminhar conosco 1 milha, vai com ele 2. Porque, irmãos, quem conhece a história da milha aí? Quem entende disso? A irmã ali. Então, os demais vão explicar. Havia uma lei romana na época de Jesus, que o soldado romano que saía para a guerra e levava ali os seus apetrechos, se ele encontrasse algum judeu, né, ou qualquer outro cidadão de outra nacionalidade na rua, ele tinha autoridade para dizer: pegue as minhas coisas, ponha no seu ombro e leve 1 milha. Agora você imagina, você toma um banho, né, você está indo para, sei lá, encontrar a namorada ou a esposa, vai sair, aí você está todo planejado para uma situação, chega alguém no meio do caminho e fala: desiste de tudo que você planejou, você vai levar 1 milha a minha bagagem. E muita gente fazia isso, mas fazia isso de má vontade, né? Mas fazia, porque a lei tinha que obedecer a lei. Só que Jesus, ele foi além da lei. Jesus estava dizendo assim: é o seguinte, se alguém te fizer caminhar 1 milha, a hora que chegar, terminou 1 milha, você fala: eu vou mais 1. Isso é espontâneo, isso não é uma lei, isso não é algo externo, isso é o que flui de dentro para fora. É você ir além das expectativas que as pessoas têm ao seu respeito. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que você se limite a fazer o que é esperado. Deus, ele te levantou para fazer além do que é esperado, para fazer além do que é esperado no seu casamento, para fazer além do que é esperado na vida da sua família, para fazer além do que é esperado na igreja. Todo mundo espera que você vá até aqui, aí a hora que você chega àquele ponto que todo mundo esperava que você chegasse, fala: não, eu vou mais um outro tanto, por amor a Jesus. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos alimentar na nossa vida. A chama da vida de Deus, ela tem que estar acesa nesse sentido. Nós precisamos alimentar, nós não podemos deixar, irmãos, que o mundo venha esfriar o amor de Deus que está em nós, o amor de Cristo que está em nós, a fé que está em nós. Havia luz naquela igreja, tem luz aqui nessa noite, e não é essa luz que a Energisa trouxe para nós, é a luz que está sobre a tua vida, é a luz que brilha nas trevas, é a luz que dissipa as trevas espirituais que estão ali destruindo vidas lá fora, mas a sua vida não está dominada pelas trevas, porque sobre ti brilha a luz de Cristo, brilha a luz de Deus. Amém, igreja? Irmãos, uma igreja viva é uma igreja
que abraça com amor os caídos, para que Deus possa restaurá-los. Amém? Diz a palavra de Deus que havia um jovem aqui na janela, que, diferente de todos que estavam ali, ele adormeceu. Primeiro porque ele estava sentado aonde? Onde que estava sentado, irmãos? Na janela. Janela no terceiro andar. Você sentaria no terceiro andar de um prédio na janela, Eliane? Com sono ainda? Um olho fechando, outro abrindo. Irmãos, é uma imprudência ou não é? Né? É você se colocar num lugar de risco, é você pedir para cair, né? Então estava lá um jovem sentado na janela no terceiro andar e adormecido, diferente dos outros que estavam segurando suas lâmpadas, alimentando a luz da chama da vida de Cristo, ouvindo a palavra, mas ele estava adormecido. Às vezes dentro da igreja existem os adormecidos, existem aqueles que estão, irmãos, adormecidos. Por quê? Porque em função de uma rotina dura e trabalhosa de vida, eles se acostumaram a ver mais problemas do que soluções, e muitas vezes estão na igreja ouvindo por ouvir, e não ouvindo pela fé. Tem gente na igreja que ouve por ouvir? Sim ou não, irmãos? Tem. Quem ouve por ouvir, dorme. Quem ouve por ouvir, cochila, fecha os olhos, né? Se deixa vencer pelo cansaço. E foi o que aconteceu com aquele rapaz. Chegou um ponto em que ele foi vencido, e ele caiu do terceiro andar. Eu pergunto para os irmãos: alguém que cai do terceiro andar pode ficar vivo? É uma queda fatal, né? E aí o que acontece? Lá vai o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus. E uma pessoa cheia do poder de Deus, quando abraça alguém, irmãos, tudo muda, hein? Uma pessoa que está vazia de Deus, abraça alguém, nada acontece. Mas uma pessoa que está cheia de Deus, até o abraço dela é diferente. E o apóstolo Paulo chega e ele abraça aquele rapaz, ele diz: a alma dele está aqui. E aquele rapaz se levanta. Ele abraçou o rapaz que estava caído e ele foi levantado. Deus o restaurou. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê muitos abraços restauradores, né, irmãos? Quantos lembram aqui do filho pródigo e o pai do filho pródigo? Diz a palavra de Deus que aquele jovem, ele sai, gasta tudo dissolutamente, perde toda a sua herança, aí ele cai em si, lembra da burrada que ele fez, ele se arrepende, reconhece que errou, e aí ele volta em direção ao pai, dizendo: olha, se meu pai me aceitar pelo menos como um empregado, já está bom demais. Só que quando ele vai chegando perto, o pai já estava lá esperando, e o pai vem e dá aquele abraço, abraça aquele filho. Imagina, irmãos, um filho que estava todo cheio de culpa, sentindo-se a pior pessoa do mundo, sentindo-se indigno, sentindo como aquele sentimento profundo no coração de alguém que traiu o seu pai, mas aquele pai chega e abraça aquele filho. Houve restauração. Nós muitas vezes precisamos ser como aquele pai, abraçarmos quem precisa ser levantado. Antes de julgar, antes de criticar, antes de falar dos erros, a gente tem que dar o abraço de amor. Às vezes um abraço pode mudar mais uma pessoa do que muitas palavras duras ou palavras de correção. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer mudar as pessoas, e a gente não muda ninguém, irmãos. A gente não muda ninguém. Quem muda é Jesus, quando a gente se deixa usar por Ele. Eu já vi muita mulher querendo mudar o marido que só quebrou a cabeça, né? Mulher, você não muda marido.
A minha esposa não me muda, às vezes Deus usa ela até para dar uma, né? Mas não é ela, é Jesus que me muda, como é Jesus que muda ela. Viu, Lourenço? Viu, Franciele? Você não vai conseguir mudar o Lourenço, Franciele. E nem você vai conseguir mudar a Franciele, Lourenço. Mas Jesus muda os dois. Amém? Jesus muda as nossas vidas. Quando a gente deixa, né? E Esaú e Jacó. Jacó, ele se passa por Esaú, coloca uma pele de cabra para conquistar as bênçãos que eram do irmão. O pai vai lá, passa a mão naquela pele e fala: a Esaú, e abençoa Jacó. Todas as bênçãos que eram de Esaú foram transferidas para Jacó. Jacó foi o enganador, o usurpador. Porém, lá na frente, ele teve que ter um encontro com Deus em Peniel. E lá, ele teve que dizer para Deus quem ele era. Deus falou: quem é você? Ele falou: sou Jacó. Só que ele lutou com Deus. Até o dia amanhecer, ele lutou com o anjo do Senhor. E ele disse: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E aí o Senhor mudou. Por que ele lutou com o Senhor e disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares? Porque, irmãos, Jacó, ele sentia que aquela bênção que ele tomou no passado não era dele, porque foi uma bênção que ele adquiriu de forma desonesta. Agora ele queria ser abençoado de verdade. E o Senhor falou: agora sim, você não vai se chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Isso é mudança. E aí, depois dele ser mudado, ele precisou consertar as coisas com o seu irmão. E aí, quando ele entende que não tem como evitar aquele encontro, e que era propósito de Deus que eles se encontrassem, Jacó, ele vai demonstrando toda a sua humildade, ele vai se abaixando 7 vezes, vai se dobrando 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. E quando ele chega perto do seu irmão, ele se abraça. E ali toda mágoa, todo ressentimento, todo rancor, toda falta de perdão é destruída, e ali há perdão, a reconciliação, a restauração. Um abraço que muda a vida de pessoas. A igreja que abraça o caído vai ver o caído se levantar. Amém? Mas por fim, irmãos, para mim encerrar essa palavra, a igreja viva é aquela que não se apavora com as tragédias, porque ela olha para a tragédia e vê a tragédia como a matéria-prima do milagre. Amém? Eu quero dizer para você, a sua tragédia é a matéria-prima do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não tem tragédia para quem anda com Deus. Irmãos, aquele homem caiu ali e parecia que era uma tragédia, parecia que aquilo ali ia terminar em tragédia, mas aquela tragédia nada mais foi do que a matéria-prima do milagre. Às vezes a gente olha para a família de alguém e fala: aquela família é uma tragédia, porque só vê briga, discussão, discórdia, os filhos no mundo, às vezes uns viciados com bebida, com outras coisas. A gente fala: tragédia. Só que eu quero dizer para você, essa tragédia pode virar um milagre. Essa tragédia pode virar um milagre. Você não pode desistir de crer que o seu Deus é poderoso para pegar essa tragédia e reverter ela em nome de Jesus. A gente olha para a saúde física de alguém e só vê enfermidade, só vê doença, a gente fala: nossa, a vida dessa pessoa fisicamente em relação à sua saúde é uma tragédia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que transforma a tragédia em milagre está aqui nessa noite. Ele está aqui para fazer da tragédia a matéria-prima do milagre. O milagre foi o fechamento daquele culto.
Aquele culto foi fechado com milagre, encerrado com milagre. E eu quero declarar que nessa noite o milagre de Deus vai ser o encerramento desse culto, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Então nesse momento fique em pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, venha aqui à frente. Hoje o culto foi mais rápido, porque não teve assim momento de louvor, de adoração, pelo menos não com instrumento, né? Mas nós vamos orar, e eu quero que você creia que Deus é Deus, Deus é poderoso para fazer na sua vida muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa ou imagina. Diga, chega aqui perto. Aleluia, Jesus. Mas Cecília, vem aqui. Junta as mãos. Tem andado cansada? Sim ou não? Cansaço emocional? Tem coisa na sua casa que você leva mudança?